Olá, lutadores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Rogério, professor da biblioteca, certo? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um momento de leitura. Quero agradecer a todos vocês pela participação, pelas atividades que vocês estão mandando para o grupo da turma. Eu estou recebendo de todos vocês. Muito obrigado. Continue, gente, participando, tá? Fazendo as atividades, enviando para o grupo. Eu estou recebendo. Estou muito feliz com esse retorno que vocês estão dando, tá bom? Então, para esse mês, para essa semana, né, de maio, a gente tem duas datas agora essa semana, que é o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, e o dia 15 de maio, que é o Dia Internacional da Família, né? A abolição da escravatura é a história da libertação dos escravos, né? A gente sabe que eles vinham para cá vendidos, né? Eles eram comprados pelos portugueses, vinham para cá e trabalhavam na produção do açúcar, na cana-do-açúcar, na produção do café. Eles eram vendidos, saíam da África, vinham para cá como escravo para trabalhar nessa produção. E aí, depois de muita luta, eles conseguiram a liberdade. Eles conseguiram, enfim, ser livres. Mas até hoje eles ainda sofrem muito com toda essa história de luta e sofrimento que eles tiveram. Mas também a gente sabe que eles trouxeram para o nosso país uma grande contribuição histórica e cultural, não é? Tanto para a nossa formação enquanto sociedade, quanto para a nossa economia e quanto para a nossa cultura também, não é? Então, para juntar essas duas datas, o dia 13, dia da abolição da escravatura, e o dia 15, Dia Internacional da Família, eu quero apresentar para vocês aqui essa história. Minha Família é Colorida, de Georgina Martins, que é a escritora, e com ilustração de Maria Eugênia, tá certo? Essa história que a gente vai ler, que eu vou ler agora para vocês. Vamos de leitura? O Ângelo é um menino que gostava muito de pensar nas coisas da vida. E um dia, depois de observar toda a sua família, falou: Mãe, o meu cabelo não voa. O da minha avó, Marli, voa. O seu voa, o do Camilo voa um pouco e o do meu pai não. Sabe por quê? Meu pai pensou, passou cola no meu cabelo e no dele também? A mãe do Ângelo, que não estava entendendo nada daquela história de cabelo que voava e que não voava, olhou para ele e disse: Não é voa que se fala, é voa. Antes de responder, a mãe mostrou ao Ângelo um retrato. Meu filho, você está vendo essa foto? É da sua bisavó, a avó do seu pai. Ela já morreu. Você é muito parecido com ela. Por isso é que você é bem moreno. Então o Ângelo resolveu fazer outra pergunta. Mãe, a minha bisavó é bisavó do Camilo também? Claro, se ela é a avó do seu pai, tem que ser bisavó de vocês dois. Aí o Ângelo, com uma cara de quem não estava entendendo nadinha, fez outra pergunta. Então por que a pele do Camilo também não é igualzinha à dela? Por que a pele dele é branca e a minha não é? Nessa hora, a mãe do Ângelo percebeu que precisava explicar melhor aquela história. Para você entender tudo direitinho, vou lhe contar a história da nossa família. Há muito tempo, num lugar não muito longe daqui, o pai do pai do pai do Ângelo conheceu a mãe do pai do pai do Ângelo.
Mas, naquele tempo, eles ainda não eram nem pai, nem mãe, nem ninguém. Nem pai, nem mãe de ninguém. Eram apenas uma moça e um rapaz apaixonados. Dizem que o pai do Ângelo se apaixonou pela cor da pele da mãe do pai do Ângelo, que era negra como a noite. Dizem ainda que ele também se apaixonou pelos olhos dela, que eram pretinhos como duas jabuticabas maduras. E como estavam apaixonados, combinavam em tudo. Então, a mãe do Ângelo se encantou pelos olhos do pai do Ângelo, que eram azulzinhos como o céu, e também pela cor de sua pele, que era branca como um copo de leite. Eles ficaram tão apaixonados um pelo outro que resolveram se casar, porque aí poderiam ficar olhando para os olhos um do outro todas as horas que desejassem. Eles ficavam tão juntinhos que às vezes não dava nem para saber quem era um, quem era o outro. Muito menos dava para ver a cor dos olhos deles. Nessas horas, eles fechavam os olhos para poder sonhar. E quase todas as vezes em que eles ficavam juntos, os pedacinhos de um se misturavam com os pedacinhos do outro. Essa mistura de pedacinhos deu origem a um monte de menininhos. Um deles é o pai do Ângelo, o avô Agostinho. O avô Agostinho foi crescendo, 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 e um dia ele conheceu a avó Marli. Mas naquele tempo eles não eram avós de ninguém. Era só um casal apaixonado. O avô Agostinho diz que se apaixonou pelas tranças da avó Marli, que eram muito compridas e que ela adorava ficar puxando. E a avó Marli conta que se apaixonou pelos cabelos do avô Agostinho, que eram como os seus, que eram como os seus, todos enroladinhos, pareciam os pelos dos carneirinhos que haviam na fazenda do avô dela. Eles ficaram tão apaixonados que também resolveram ficar bem juntinhos para sempre, pois o avô Agostinho só queria saber de ficar puxando as tranças da avó Marli e a avó Marli só queria saber de ficar enrolando os dedos nos cachinhos do avô Agostinho. Então, depois de puxa cabelo para cá, enrola cabelo para lá, o avô Agostinho e a avó Marli tiveram 4 menininhos, o pai do Ângelo e os tios do Ângelo, que naquele tempo não eram pai nem tios de ninguém. Aí o tempo foi passando e os 4 foram crescendo, crescendo. Um dia, o mais velho conheceu uma moça e se apaixonou por ela. Essa moça era filha da avó Célia, com o avô Edilson. O avô Edilson, que já morreu, era um cearense de olhos verdes. A avó Célia conta que o avô Edilson se apaixonou pela cara dela, que ele achava mais bonita do que a lua. E ela se apaixonou pelos olhos do avô Edilson, verdes como as ondas do mar. A avó Célia e o avô Edilson, de tantos que se olharam para a cara e para os olhos um do outro, acabaram querendo se casar.
olharam-se tanto, mas tanto que também misturaram os seus pedacinhos, e dessa mistura toda nasceu a tal moça, a que depois ficou sendo a mãe do Ângelo. Dizem que o rapaz, aquele, o mais velho dos 4 filhos do avô, Agostinho, que depois ficou sendo o pai do Ângelo, se apaixonou pelos caracóis dos cabelos da filha da avó Célia, e que a filha da avó Célia, a mãe do Ângelo, se apaixonou pelo sorriso dele, que iluminava a cara toda. Assim como os outros, eles também decidiram morar na mesma casa, só para poder se olhar o tempo todo. Acontece que eles não foram morar sozinhos, porque a mãe do Ângelo, antes de ser mãe do Ângelo e do Camilo, já tinha o João, que era filho dela com outro pai. E naquele tempo não existiam nem Ângelo nem Camilo. O João era assim. O pai do Ângelo, a mãe do Ângelo e o João foram morar na mesma casa. E entre o pai do Ângelo e a mãe do Ângelo era um tal de sorriso para cá e caracóis para lá, que eles resolveram ter mais 2 filhos, o Camilo e o Ângelo. E eles eram assim. Então o tempo foi passando, 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 e hoje a nossa família ficou desse jeito. Bem, depois que a mãe do Ângelo acabou de contar essa história, ele fez uma cara de quem estava começando a entender um bocado de coisas. Então olhou para a mãe e falou: Mãe, então sabe por que o meu cabelo não voa? É a minha pele e a minha pele é assim, dessa cor? É porque a nossa família é toda colorida e eu acho que ela é muito bonita, igualzinho a minha caixa de lápis de cor. Essa é a história, gente, de hoje que eu trouxe para vocês. Minha família é colorida. E como sugestão de atividade, eu trouxe essa daqui, ó. Desenhe sua família. Ângelo desenhou a dele, olha aí, ó. A mãe, o pai. Tá vendo aí essa família desenhada? Diferente, tá vendo? Cada um com seu formato de cabelo, com sua cor de pele. Eu também sugiro que você faça um belo desenho da sua família, das pessoas que moram com você, do jeito que elas são, cabelos que elas têm, formato de cabelo, a cor da pele. Coloca lá se é pai, se é mãe, se é tia, se é avó, se é avô, se é o que for da sua família. Você escreve, faz um belo desenho, pinta e manda foto para o grupo da sua turma. Essa é a sugestão de atividade para essa semana, gente. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima!